Então, verso 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, a revista atualizada traz prudente construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Cada um veja como constrói. E depois, verso 12, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a mostrará. Na tradução da revista atualizada, o versículo 12, se o que alguém constrói. Paulo coloca diante de nós duas questões que são importantíssimas quando nós tratamos de planejamento. É o como e o que. O que diz respeito ao conteúdo, ao material que é usado. E o como diz respeito à estratégia, ao jeito, à forma como aquilo vai ser feito. Na igreja do Senhor Jesus, há necessidade de planejamento. Quando Paulo diz que ele fez como prudente construtor, ou como sábio construtor, a palavra prudente, a palavra sábio aqui no texto, ela tem o sentido de alguém que planeja. Porque prudência não é só você fazer com cuidado. Prudência também significa fazer com habilidade, com planejamento. Então, o prudente é aquele que resolve comprar uma casa, ele não vai lá simplesmente e resolve comprar, ele planeja, ele se prepara, ele é prudente. Assim também nós devemos planejar como vamos fazer as coisas para Deus, porque Ele provará, Ele testará tudo aquilo que nós fazemos. E aí Paulo coloca aqui uma comparação interessante. Qual que é o conteúdo? Qual é o material que você está usando para edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo? É ouro, é prata, é pedras preciosas ou é madeira, feno e palha? Se você joga fogo em madeira, feno e palha, o fogo pega rapidinho e se esparrama. Mas se você joga fogo em pedra preciosa, em prata, vai demorar um pouco para o fogo fazer lá o seu efeito destruidor ou para ver se a obra está firme ou não está firme. Assim, nós sempre procuramos planejar as atividades da igreja. E dentro do planejamento das atividades está a escola dominical. E a escola dominical não é simplesmente nós convidarmos professores e darmos temas para que cada um ministre. Nós procuramos planejar o que nós queremos fazer. E queremos fazer dentro de uma cosmovisão bíblica. A palavra cosmovisão quer dizer uma visão de mundo. O como você enxerga as coisas para que elas possam ser realizadas. E um texto que é fundamental nós utilizarmos na construção da nossa cosmovisão bíblica de educação cristã é Colossenses 3:16. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Há pelo menos 3 afirmações de Paulo nesse único versículo, que faz parte de muitas outras coisas que podemos falar sobre a educação cristã. Primeiro, que a palavra de Deus ela deve habitar em nós. A palavra de Deus deve morar no nosso coração. A palavra de Deus deve ocupar a nossa mente. A palavra coração quer dizer mente, vontade e emoções. A palavra de Deus deve morar na nossa mente, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, naquilo que nós entendemos. A palavra de Deus deve habitar na nossa vontade, ela deve definir o que nós vamos querer fazer, o que nós vamos gostar de fazer ou não. E a palavra de Deus deve habitar nas nossas emoções. Ela deve trazer para nós o equilíbrio emocional para tratar de todas as questões, as grandes alegrias e as profundas amarguras. Como a palavra de Deus habita o nosso coração, vai determinar como vamos reagir emocionalmente diante de várias situações, sejam elas positivas, sejam elas negativas na nossa vida. Se a palavra de Deus não habita o nosso coração, nós vamos usar outra coisa como critério para definir a nossa ação, o nosso entendimento e as nossas reações emocionais a cada uma delas. Segundo a afirmação de Paulo, a palavra deve habitar em nós ricamente. Ela não deve simplesmente habitar, ela deve habitar
ricamente, com espaço, ocupando todos os espaços da nossa vida. Ela deve ocupar a cozinha do nosso coração, o banheiro do nosso coração, a sala do nosso coração, o quarto do nosso coração. Tudo na nossa vida precisa ter o toque, a presença, a influência e a condução pastoral da palavra de Deus para a nossa vontade, para nosso entendimento e para as nossas reações emocionais. E terceiro, a palavra de Deus deve habitar ricamente a fim de podermos utilizá-la com os outros. E aí o objetivo é que nós, ou cada um de nós, tenha condição de instruir outras pessoas na verdade de Deus e aconselhar as pessoas também. Observe que a palavra de Deus habitando ricamente o nosso coração, nós vamos ter condição de instruir e de receber instrução, porque é uns aos outros. E aí eu me lembro que uma vez eu fui num gabinete pastoral, antes de eu ser pastor, para conversar a respeito de um trabalho que a gente estava fazendo, e o pastor disse: olha, aconselhamento é uma tarefa para os pastores, não para vocês. Mas não é isso que Paulo está falando aqui em Colossenses 3,16. Ele está falando: instruí-vos, instruam uns aos outros. Ele está escrevendo para a igreja. Então a palavra de Deus deve habitar ricamente não só o coração dos pastores e dos líderes, deve habitar o coração de todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é nesse quesito então que entra o que fazer com a escola dominical. A escola dominical é o ambiente, é a estratégia, é o evento, é o material que nós utilizamos para ministrar instrução, capacitar os membros de Deus com o conteúdo, o ensinamento, a verdade de Deus, a fim de que possam transmitir a outras pessoas no seu testemunho cristão, no seu ministério de evangelização, na forma de viver o cristianismo na sua vida pessoal e cristã. A escola dominical surgiu em 1780, lá na Inglaterra, primeiro com o objetivo de alfabetizar crianças que ficavam na rua no domingo pela manhã e não faziam nada, ficavam fazendo bagunça, roubando das pessoas, outras coisas. Então o Robert Hicks trazia essas crianças para a escola dominical para educá-las. 20 anos depois, já nos Estados Unidos, a escola dominical deixou de ser uma classe de alfabetização dominical e passou a ser uma escola bíblica dominical. Por isso que a gente fala EBD, alguns só falam ED, escola dominical, mas é escola bíblica dominical, ou seja, uma escola onde nós vamos ensinar a Bíblia. Antes da escola dominical, como que as igrejas faziam? Elas faziam discipulado, pequenos grupos e visitação. Quem já leu o livro do Richard Baxter, o Pastor Aprovado, ele visitava todos os membros da igreja na segunda e na terça-feira, gastando 1 hora com cada família, discipulando, ensinando a Bíblia para ela. Pegava um presbítero e eles saíam de casa em casa, na casa dos membros, fazendo isso. Aí a gente pensa: puxa, o pastor daquela época trabalhava, os de hoje são tudo preguiçosos, né? Mas a gente precisava lembrar que Richard Baxter pastoreava uma cidade que tinha 4.000 habitantes, somente. E que naquela época não tinha esse negócio de sair de casa para trabalhar. Quase todo mundo trabalhava em casa com trabalhos manuais, eram artesãos. Isso foi lá em 1640 e alguma coisa. E também ele diz no seu livro que ele só visitava as famílias que aceitavam a visita. Não era todo mundo, era todo mundo que aceitava. Então um grupo de famílias dizia: vem ministrar na minha casa. Ele agendava horários, um presbítero, um pastor auxiliar, ele tinha um pastor auxiliar, enquanto ele ia para uma casa, o pastor auxiliar ia para outra casa. Às vezes a gente faz umas visitas e os irmãos perguntam: cadê o outro pastor? Ele está visitando o outro, porque senão não tem razão de ser da igreja ter 2 pastores, se todos os 2 vão visitar as mesmas pessoas. Então enquanto um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, para a gente alcançar o maior número possível de pessoas. E é assim que eles faziam. Então a escola dominical, ela foi uma sacada estratégica para reunir mais pessoas e assim poder alcançar mais pessoas de uma só vez com a ministração da palavra de Deus. Isso se tornou tradição na igreja e hoje já tem gente dizendo que a escola dominical é uma
É uma maldade da igreja com as pessoas, porque ela começa 9 horas da manhã, exatamente às 9 da manhã, para que o crente perca a manhã toda. Porque ele fica antes das 9 se preparando para ir, depois das 9 ele não pode fazer outra coisa. Não tem nada de maldade não, a Bíblia diz que a gente tem que dedicar o domingo inteiro para Deus. Então esse negócio de falar que escola dominical 9 horas da manhã é maldade de quem não quer frequentar. Tá certo? Porque o dia todo é o dia do Senhor. E assim então, a escola dominical, ela visa auxiliar nessa tarefa de fazer com que a palavra de Deus habite em nós ricamente para sermos instruídos na palavra e assim servir outras pessoas. Pensando nisso, por que fazemos assim? Porque nós não entendemos que a história, a vida aí fora, seja nem cíclica e nem anárquica. Os historiadores modernos dizem que a história é cíclica. Hoje tem um povo poderoso, ele aparece, ele floresce, ele chega no apogeu e depois ele cai. Assim foram todos os impérios e grandes nações no passado. A bola da vez é os Estados Unidos, mas já tem gente falando que daqui a uns dias está fora, né? Nós não cremos que a história é cíclica, fica aí o tempo todo, indeterminadamente, eternamente, fazendo uma alternância de poder, um oprimindo o outro. Também não cremos, como dizem alguns historiadores, que a história é uma anarquia. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai acontecer. É tudo uma grande confusão. Não, os cristãos entendem que a história ela não é nem cíclica e nem anárquica. A história é uma linha reta ascendente, na qual ela tem 4 partes importantes: a criação, a queda no pecado, a redenção do pecado e a consumação e a glorificação de todas as coisas em Deus. Deus está conduzindo a história a um clímax, a um ponto alto, que é o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja e para o seu povo. Então a história ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E o meio da história, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar as pessoas dos seus pecados. E Ele então nos conduz em linha reta, ascendente, até o dia do juízo final. Lá, aqueles que são de Deus serão chamados para a direita, e aqueles que recusam aceitar a liderança de Deus nas suas vidas serão chamados para a esquerda e para a perdição eterna, segundo Mateus e segundo Apocalipse. Quem primeiro organizou esse pensamento foi Agostinho, o Santo Agostinho da Igreja Católica, no seu livro A Cidade de Deus. Naquela época, em 410, quando o Império Romano caiu, porque os bárbaros invadiram Roma, disseram que a culpa era dos cristãos, porque eles fizeram com que o Império Romano abandonasse os deuses, e eles agora estavam furiosos, e por isso Roma estava sendo castigado. Agostinho disse: não tem nada a ver, nós não somos culpados de nada. O que acontece é que existem 2 cidades, uma que quer honrar a Deus, que é o seu povo, e outra que não honra a Deus, que são aqueles que não querem servir a Deus. E a história vai seguindo, e Deus vai conduzindo a história até o seu final. Portanto, a nossa cosmovisão da história é de que teve um início, a criação, houve um ruído, uma queda no pecado, Deus providenciou a forma de lidarmos com o pecado, perdoando os nossos pecados na cruz. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. E Ele nos conduz à consumação de todas as coisas. A história não é cíclica, ela não é uma alternância indefinida de poder. E ela não é uma anarquia, nós não sabemos para onde vamos. Não, nós sabemos para onde vamos. Todos nós estamos indo ao encontro do Senhor no dia que Ele designou para ter uma conversa séria com a gente. E depois, a eternidade. Então, a nossa escola dominical serve a essa cosmovisão. Mostrar para as pessoas que há um Deus que criou e que cuida e que administra e que conduz todas as coisas, e nós precisamos conhecê-lo para melhor servi-lo.
Pensando assim, então, há 3 temas que, quando nós falamos em escola dominical e Bíblia, todo cristão precisa conhecer para poder responder: o reino, o pacto ou a aliança e o mediador. Gerhard von Gröningen, ele diz que esses são os 3 temas que atravessam a Escritura inteira. A Escritura inteira diz que Deus reina. Ele criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Segundo, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com o seu povo. Quando você lê o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, você vai ver que lá fala de vários reis. Este rei foi bom porque andou no caminho do Senhor, guardou a aliança e obedeceu a Deus. Este rei não foi bom porque desobedeceu ao Senhor, não guardou a aliança e se afastou dos caminhos de Deus. A aliança, o que é a aliança? A aliança é um pacto que Deus faz conosco de que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Então Deus cuida daqueles que entraram em aliança com Ele. Quem é o mediador da aliança? Jesus Cristo. Então, o terceiro ponto é o mediador. A única forma de você conhecer a Deus é por meio do mediador que Ele mesmo escolheu e colocou para nos representar na sua presença. Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, a não ser neste homem, Jesus Cristo, o homem. Ou, dizendo de outra forma, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim, mediado por mim. Jesus Cristo é o mediador, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o juiz que julgará todos aqueles que responderam sim ou não à sua proposta de aliança, que é ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Foi essa aliança que Deus fez com Adão. Foi essa aliança que Deus fez com Abraão. Foi essa aliança que Deus fez com Moisés, com Davi, com Noé e com Jesus Cristo para nós sermos o seu povo. Ele é o mediador. Nada acontece entre nós e Deus sem que seja por meio de Jesus. A sua oração só vai até Deus por meio de Jesus. É por isso que nós ensinamos que ao terminar a sua oração você ore em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus é a declaração clara de que você reconhece, aceita e sabe que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Assim, nós estamos servindo a essa cosmovisão de que Deus criou todas as coisas, caímos no pecado, há uma redenção em Jesus Cristo e Ele consumará todas as coisas. E Ele administra tudo isso por meio do seu reino, da sua aliança e do seu mediador. Esse é o resumo da Bíblia em poucas palavras para nós entendermos. Assim, o que é que nós esperamos dos irmãos que serão professores na escola dominical e dos irmãos que serão frequentadores na escola dominical numa perspectiva da fé reformada? Primeiro, que você entenda que Deus é soberano e governa todas as coisas. Nada acontece sem que a soberania de Deus esteja sobre tudo. O que está acontecendo no nosso país hoje não é simplesmente anarquia ou confusão. Deus está controlando todas as coisas. Então nós temos que olhar para o que está acontecendo, não por um prisma da direita ou da esquerda, mas pelo prisma da palavra de Deus. E muitos irmãos têm errado nessa hora, porque estão julgando uns aos outros pela ideologia política e não pelo evangelho. Isso é perigoso para nós, que somos cristãos. Segundo, um compromisso sério com a inerrância das Escrituras. Ou a Bíblia está certa, e portanto devemos aceitá-la e obedecê-la integralmente, ou tem erros nela, e aí a gente não sabe o que é certo e o que é errado. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é inerrante. Errantes somos nós, que não a aceitamos. A Bíblia veio de Deus, e se ela veio de Deus, não há erro. Porque se há erro na Bíblia, então Deus está errado, porque foi Ele que mandou escrever. Ou é assim, ou nós vamos entrar nesse mar de confusão das pessoas que não obedecem a Deus segundo a sua instrução.
Terceiro, nós esperamos que haja lealdade à nossa confissão de fé. A confissão de fé não é Bíblia, mas a confissão de fé é um resumo doutrinário que estabelece como nós entendemos, enxergamos e praticamos a palavra de Deus. Nós não cremos que a confissão de fé é inerrante. Nós cremos que a confissão de fé é uma serva, um documento histórico importante que definiu posturas diante da palavra de Deus numa época importante da história mundial. Terceiro, quarto, submissão e lealdade às autoridades eclesiásticas enquanto fiéis às Escrituras. A igreja tem liderança, e essa liderança ela é eleita pela própria igreja e nomeada por aqueles que foram eleitos pela própria igreja. Então o nosso compromisso de ser membro da igreja é que nós seremos obedientes e fiéis a essa liderança, enquanto essa liderança for fiel à Escritura Sagrada. A hora que ela abandonar a Escritura Sagrada, nós não lhe devemos fidelidade. Eu me lembro então de um presbítero que sempre quando a gente examinava jovens para a pública profissão de fé, ele fazia sempre a mesma pergunta. Ele perguntava: olha, a igreja tem templo, não é? Está aí. E se de repente o conselho achasse que a igreja está feia, precisava receber aí uns melhoramentos, e aí a gente colocasse uma estátua de Martinho Lutero do lado esquerdo, uma estátua do João Calvino do lado direito, e todo mundo que viesse à igreja tinha que passar lá e beijar o pé do Calvino. Um adolescente falou assim: nossa, ia ficar legal demais. Mas não, um outro adolescente falou: peraí, mas isso não é idolatria? Ele estava certo, o outro estava errado. A gente não está aqui para embelezar a igreja com estátuas, né, com estátuas. Nem pedir que os irmãos fiquem beijando os seus pés. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Sempre que o conselho inventar moda, a gente não precisa obedecer não. Tá? Sexto, participação ativa na igreja. Use os seus dons e pratique serviço uns para com os outros. A palavra deve habitar ricamente o nosso coração para podermos instruir e aconselhar uns aos outros. Então, a escola dominical é uma serva para te dar instrumentos e capacitação para isso. Como eu vou receber a capacitação se eu quase não venho? Hoje a gente tem a graça de ter a transmissão e fica lá no canal algumas das coisas que são ministradas. A nossa igreja, só uma sala fica no canal lá para você assistir depois, as outras não. Então, tome o compromisso de ser mais assíduo à sua escola dominical, especialmente os professores. Vida devocional frutífera. Tenha uma vida de oração e de leitura da palavra que seja frutífera, que te mostre, que te leve a conhecer mais para poder servir mais e melhor. E por último, um testemunho cristão e a proclamação do Evangelho que seja perceptível. Aproveite as oportunidades para falar de Jesus. Use o que você aprendeu e está aprendendo na escola dominical nas suas conversas com seus amigos, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com seus patrões, para dar testemunho positivo e intencional do Evangelho na sua vida cotidiana. Esses são compromissos que a gente requer principalmente dos professores, mas é um compromisso que cada cristão deve fazer com o seu Deus. Andando um pouco mais, essa é a estrutura da Igreja Presbiteriana de Vila Nova em 2023. Se você fizer as contas, nós temos 25 áreas de ação da igreja. Temos o conselho e a junta diaconal, e debaixo da liderança dos dois nós temos as 5 áreas: a tesouraria, na qual está a contabilidade da igreja, a estrutura que envolve o trabalho pastoral, o trabalho da secretaria, os serviços gerais e a zeladoria, as comissões, a comissão de finanças e orçamento, que prepara as questões financeiras, a comissão de exame de contas. 3 membros da igreja são nomeados todos os anos pelo conselho para averiguar de 3 em 3 meses se o conselho está administrando corretamente as finanças da igreja. A comissão de construção e reformas, que vê o que precisa ser feito e tece planos e projetos para isso, aceita recomendações e indicações. A gente nem sempre tem o dinheiro para fazer, mas boa vontade tem muita. E agora, esse ano, nós temos uma comissão nova, que é a comissão de retiros e acampamentos.
Nós fizemos aquele evento lá no Recanto do Verde, foi bom, 257 pessoas presentes, foi um recorde. Mas a gente sofreu muito com estrutura. E aí o conselho resolveu nomear uma comissão para antecipar e sair procurando o melhor lugar para a gente fazer esses eventos fora da igreja. Então é uma comissão permanente e ela está aí para servir todos os ministérios da igreja que forem fazer qualquer evento fora, para ver se precisa de fogão, panelas, essas coisas, como encontrar melhor. Os nomes estão naquela lista de nomeações que nós colocamos no boletim no final do ano. Nós temos então departamentos, o departamento da Escola Dominical e Culto Infantil, que é o nosso maior departamento, o departamento infantil, que são quase 100 crianças lá, o departamento de música, que envolve as equipes de cânticos, os corais e a nossa ministra de música, um departamento de eventos, que é aquele que cuida do café da manhã, os jantares, os almoços que acontecem aqui na igreja, um departamento de sonoplastia e mídia, que é aquele pessoal que fica restrito lá naquele cantinho, que são os heróis da transmissão do culto. Você pode servir em qualquer um deles. E os ministérios, que envolvem os homens, a SAF, a mocidade, adolescentes, surdos, casais, grupos familiares, que é o Ministério Aliança, missões, a Universidade da Família, que está meio quieto, mas vai funcionar, o Ministério de Acolhimento, que foi criado ano passado, e o Ministério de Aconselhamento, que está sendo preparado para a igreja. 25 áreas. Você pode escolher onde atuar na vida da igreja, de acordo com o seu dom, de acordo com o seu talento pessoal. Coisas para fazer não faltam. Alguns irmãos estão em 4, 5, 6 dessas áreas de uma só vez. O nosso desejo é que cada um estivesse no máximo em 2 áreas, para que mais pessoas estivessem envolvidas com o trabalho da igreja. Mesmo assim, 40% da igreja está envolvido dessas 25 áreas em liderança e fazer acontecer. Tem mais coisa para fazer. Quando eu estava na primeira igreja, que é uma igreja 4 vezes maior que a nossa, lá eram 42 áreas. Então, tem espaço para crescer muita coisa por aí, não é? Esse é o organograma da nossa escola dominical. Nós estamos tentando aplicar aqui na igreja um método do sistema de cursos. Até então, a nossa escola dominical era dividida por faixa etária: crianças, adolescentes, jovens e adultos. Agora nós estamos dividindo a escola dominical por temas e por cursos. Então a escola dominical tem 4 áreas fundamentais: adultos, fundamentos da fé, que aqueles irmãos que estão vindo de outra igreja para a Vila Nova devem fazer a classe Fundamentos da Fé. E Fundamentos da Fé também é para aqueles que querem fazer a sua pública profissão de fé e serem recebidos pelo batismo na igreja. Então, se você entregou a sua vida para Cristo recentemente e quer ser recebido como membro, você deve fazer o curso de Fundamentos da Fé, que acontece 2 vezes por ano. Começa em fevereiro, domingo que vem, e depois em agosto. São 20 aulas, nós vamos aumentar para 25 em breve, para ocupar sempre um semestre. Nós temos adolescentes e jovens e nós temos crianças. Adolescentes, jovens e adultos, nós estamos no sistema de curso. E os cursos estão se divididos na área de Bíblia, doutrina, vida cristã, história da igreja. Tem as crianças, berçário e a divisão das salas. Dentro da área de Bíblia, nós temos panorama bíblico. No semestre passado estudamos o Antigo Testamento com o reverendo Rubens. E também livros bíblicos. Nós estamos estudando Efésios aqui na classe do templo comigo. E temos na área de doutrina, a classe do Rony, o seminarista Rony, que antigamente era a mocidade, ela está estudando a Confissão de Fé de Westminster, já estão no 3º período. E embora a maioria dos alunos do Rony sejam os jovens da igreja, não é obrigatório que seja assim. Se algum irmão de cabeça branquinha quiser ir lá estudar a Confissão de Fé, pode ir para a sala dele. Se algum jovem quiser estudar Efésios, pode vir para a minha sala. Ou se quiser estudar aconselhamento com o reverendo Rubens, pode ir para a sala dele. Nós estamos separando a escola dominical por temas. E você pode escolher qual deles você vai fazer. Vida cristã, família, casais e discipulado. Às vezes nós vamos colocar uma classe para casais, nós vamos trabalhar uma classe de discipulado para novos convertidos e assim vai. E história da igreja, teologia histórica, missões e história da IPB. Nós vamos abrir uma classe agora com a Hilda Sayuri, que é a classe Calvinismo. Ela entra nessa linha de teologia histórica.
e também doutrina. Daqui a pouco eu falo mais detalhes sobre isso. Então esse é o organograma da nossa escola dominical hoje. Nós estamos fazendo algumas reformas para que nós possamos liberar ou abrir novas salas para termos mais cursos e mais temas para a igreja estudar. Esse é o folder que nós estamos preparando para a nossa escola dominical este ano. Domingo que vem ele estará impresso, vai para a gráfica amanhã. Todos os irmãos vão receber uma cópia e nós colocamos o folder dentro do lixocar e o livro e a caneta que a gente dá de presente para os nossos visitantes. Ano passado nós fizemos 1000, sobrou um monte lá atrás. Então nós vamos fazer ou 500 ou 600 esse ano, para não ficar desperdiçando material. Aqui tem uma apresentação da escola dominical, datas, conferências e tudo mais. E aqui tem a distribuição das classes, os temas e onde cada uma delas vai funcionar, com uma dedicação mais específica para o berçário, como o berçário da igreja funciona, para dar orientações aos pais que têm bebês. Para quê? Bom, como que nós enxergamos o departamento infantil da igreja? O departamento infantil ele é visto em 3 áreas: o ensino, a oração e a comunhão. Então o ensino é enfatizado na escola dominical. As crianças vêm domingo de manhã para estudar a Bíblia. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Nós pensamos em enfatizar no culto infantil à noite a oração, a vida devocional. Então nós procuramos diferenciar o culto infantil da escola dominical, no jeito de fazer, no jeito de aplicar o ensino. E a ênfase? A ênfase na escola dominical é ensinar a doutrina para as crianças a fim de que elas aprendam. Mas a ênfase no culto infantil é dar um ensinamento no que diz respeito à vida devocional para as crianças. E por fim, a comunhão, as programações que são feitas fora do domingo. Passeios, gincanas na quadra, UCP, que ainda nós não temos uma ativa funcionando, programações que visam principalmente criar vínculos de amizade entre as crianças, e a gente sabe que quando as crianças fazem amizade, os pais se aproximam, porque aí eles vão pescar juntos, eles vão jantar juntos, eles vão passear juntos, eles vão viajar juntos, e aí a gente fortalece o vínculo de amizade das famílias da igreja, começando pelas crianças, investindo nisso na área delas. Então a escola dominical, o principal é o ensino bíblico para as crianças. E a nossa escolha é ensinar principalmente as narrativas bíblicas, as histórias bíblicas, a história da criação, a história de Moisés, a história de Davi, de Samuel, a história de Paulo, a história de Jesus Cristo, para que até os 14 anos conheçamos todas as histórias bíblicas, as crianças conheçam todas as histórias bíblicas da igreja. Por que fazer isso? Existe um movimento mundial chamado Janela 414. A APEC, a Associação Pro Evangelização de Crianças, fez uma pesquisa há uns 20 anos atrás e descobriu nessa pesquisa que 84% das conversões a Cristo acontecem entre os 4 anos de idade e os 14 anos de idade. Depois vai diminuindo a porcentagem. Eu me lembro, Deus me converteu, eu tinha 13, então eu estou dentro da janela 414. Muitos irmãos aqui entregaram sua vida a Jesus na infância. Poucos, bem menos do que esse número, entregou depois. É mais fácil levar uma criança a Cristo do que levar um adolescente, ou um jovem, um adulto ou um idoso. Por causa de fatores que estão relacionados à própria questão da infância em si. A criança aceita com mais facilidade. E ela aprende com mais facilidade também. Por isso, nós pensamos em investir mais no nosso departamento infantil. O próximo lugar que a gente está querendo reformar na igreja para melhorar o ambiente é o departamento infantil. Nós reformamos o templo, não integralmente, mas boa parte dele. Nós reformamos a cozinha. Agora nós queremos subir a escada do departamento infantil e dar uma mexida boa no nosso departamento infantil. Lá tem um problema de mau cheiro que a gente precisa resolver. Tem umas infiltrações que vêm dos apartamentos em cima que a gente precisa resolver. Tem umas janelas que começaram a não querer ficar no lugar que a gente precisa resolver. E tudo isso para melhorar a escola dominical das nossas crianças. Outra coisa,
investir em criança é retorno certo. Porque o pai traz a criança na igreja, vê que está tudo bem e ele fica. Quantas vezes o pai vai procurando uma igreja que tem uma escola dominical ativa? Quando eu era pastor em igrejas menores, a gente perdia muitos membros para as igrejas maiores, porque a gente não tinha um departamento infantil sólido. A Vila Nova tem um departamento infantil sólido, e isso é um dos atrativos da igreja para que as pessoas venham frequentar aqui. E o conselho sabe disso. Então a gente investe o máximo que a gente pode lá. O costume dos conselhos, por onde eu já passei, e eu já passei por 10 igrejas, é nunca dizer não para o departamento infantil. Quando eu me converti, as pessoas diziam que o departamento infantil sempre ficava por último. Não foi essa a experiência que eu vi por aí, não. É porque lá tem demandas muitas. E a gente procura investir. Tá certo? Andando um pouquinho mais. Então nós preparamos um currículo básico para a nossa escola dominical do departamento infantil. Esse currículo, ele procura trabalhar todas as histórias da Bíblia, desde lá de 1 ano de idade até os 14 anos de idade. É claro que esse currículo não é aplicado a ferro e a fogo, ele faz adaptações, por causa das faixas etárias. Nós não temos uma classe para cada ano. Se nós tivéssemos. Uma para 1 ano, uma para 2 anos, outra para 3 anos. Ia ser o céu na terra, mas não é. Ano passado, nós conseguimos organizar o nosso departamento infantil de 2 em 2 anos. Então, é 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9... Acho que eu fiz errado. 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 10 a 12, um negócio assim. Tem um erro matemático aí no meio. Mas, então nós estamos fazendo assim. A Mariana procura o material de acordo com essa planilha básica, e assim a gente vai ensinando todas as histórias da Bíblia para as crianças. Muitas crianças vêm muito pouco à igreja, porque os pais não trazem. E eu descobri uma coisa também esquisita que está acontecendo aqui na Vila Nova. No domingo da ceia, não tem culto infantil. Tem pai que não vem com seu filho, para alfinetar o pastor. Cuidado com isso, é o seu filho que está perdendo o conteúdo, porque você não quer ficar com ele no banco da igreja. E lembra que antes de 1780 não tinha escola dominical, e os pais frequentavam a igreja do mesmo jeito. Hoje existe um movimento dentro da IPB de um grupo que acha que não pode ter culto infantil na igreja. Nós vamos ouvir uma pessoa que representa esse grupo aqui daqui a alguns meses. Mas nós achamos que temos que ter um meio termo. Então o nosso meio termo é: no dia da ceia não tem culto infantil, nos outros domingos tem. Então venha com seu filho nos outros domingos, mas venha também na ceia. A ceia tem a presença das crianças, porque a Bíblia ensina que tem que ter. É para que o filho veja você tomando a ceia e pergunte. Por que uma criança lá na primeira igreja perguntou uma vez, no meio da escola dominical, na hora da celebração da ceia: pai, lá no meio do templo, pai, por que eu não posso comer dessa rosca? Mas é exatamente isso que é para acontecer. Para a criança perguntar: o que é isso? Por que eu não posso comer? E aí você vai falar de Jesus para ela. Você vai explicar por que ela não pode comer ainda. Mas que se ela entregar a vida para Jesus, ela poderá comer em breve. E aí você evangeliza seu filho. Mas você escolhe não vir. E aí o seu filho não pergunta. E ele não aprende. E você perde a oportunidade de pastorear o coração da sua criança. Mude a sua atitude, antes que o conselho mude de pastor na igreja. Deixa eu voltar aqui. Então a ideia é conhecer todas as histórias da Bíblia até os 11 anos, levar as crianças a tomar a decisão por Cristo. Todas as aulas do departamento infantil visam ser evangelísticas. Então a gente faz apelo para as crianças: você quer entregar sua vida para Jesus? Alguns aqui entregaram a vida para Jesus aí nesse pavilhão da escola dominical, ali, né? Numa outra igreja que a gente estava, nós resolvemos fazer uma homenagem às mães. E aí as crianças gravavam vídeos curtos falando bem da mamãe, e a gente ia passar lá na igreja, lá na hora da escola dominical. Aí perguntamos para as crianças:
quanto tempo faz que você está aqui na igreja? Aí um respondeu assim, eu sou membro dessa igreja desde quando eu era um feto. Mamãe já me carregava na barriga para a igreja. E ele está lá até hoje. Não é? Nós queremos direcionar os juniores para a pública profissão de fé aos 14 anos. Direcionar não é obrigar. A decisão por Cristo ela é pessoal, mas nós estamos apresentando Cristo para ela, direcionando. Então o conselho tomou a seguinte decisão: nenhum adolescente vai para a sala da mocidade antes de passar pela sala Fundamentos da Fé. Participar das salas Fundamentos da Fé não quer dizer que ele é obrigado a fazer a pública profissão de fé, mas é mais um incentivo. A decisão no final de fazer ou não vai ser do adolescente, mas ele vai passar por lá antes de ir para a mocidade. Tá certo? E a gente conta com a ajuda dos pais dessa hora aí. Então, e nós vamos adaptando o currículo ao desenvolvimento e crescimento espiritual e numérico da igreja. E a escolha do material didático sempre seguirá à disposição do currículo. Então a gente tem uma planilha básica, uma ordem que a gente quer seguir para que todas as histórias bíblicas sejam conhecidas pelas crianças antes delas chegarem aos 11 anos de idade e depois começar a direcioná-las para a pública profissão de fé. Então, qual que é a distribuição geográfica da nossa escola dominical? Nós temos o piso superior e nós temos o térreo. Na sala do conselho, aqui em cima funciona Fundamentos da Fé. Do outro lado, em cima dessa porta, na sala da junta diaconal, nós temos a classe de surdos. Era 5 ano passado, agora já são 7. Voltou a crescer nossa classe de surdos. A sala 7, que é essa aqui atrás, é para ser o berçário, no entanto, por causa de vários fatores, ela está servindo como a administração do departamento infantil. O nosso desejo é que o berçário fique o mais próximo possível do templo. Quando formos reformar lá em cima, nós vamos tornar isso possível. E nessa reforma lá de cima, está incluso a reforma aqui do fundo da igreja, onde estão os gabinetes e o berçário. O conselho vai decidir como vai tratar essa parte de trás aqui. Está precisando de reforma, o nosso piso está soltando, e o encanamento está vazando, e essas coisas todas. Então nós vamos incluir na reforma lá de cima, a reforma aqui da parte de trás, que depende de várias situações que o conselho vai ter que administrar em breve. A sala 8, 2 e 3 anos, sala 9, 10 e 12 anos, sala 10, 8 e 9 anos, sala 11, 6 e 7 anos, sala 12, 4 e 5 anos. Por que não está na ordem certa? Nós colocamos as crianças maiores nas salas do fundo e as crianças menores nas salas da frente. Porque caso aconteça alguma coisa que não deveria acontecer, as crianças menores receberão prioridade de saída. Simples assim. E nós estamos pensando em como vamos fazer uma segunda saída do departamento infantil. É uma exigência do Corpo de Bombeiros. E o conselho vai ter que estudar uma forma arquitetônica de arrumar uma segunda saída lá de cima. Porque hoje nós só temos uma, com um obstáculo de 14 degraus no caminho. O Corpo Bombeiro não aprova isso nunca, gente. Então a gente tem que adequar o nosso segundo andar, nosso primeiro andar, às exigências de segurança. E nós vamos fazê-lo, com a graça de Deus e com a fidelidade dos irmãos. Isso aqui é mais ou menos o desenho do plano superior. As salas estão distribuídas assim, a escada, você entra, tem o banheiro masculino e feminino. Então as salas estão dispostas dessa forma lá no departamento infantil. Como que nós entendemos jovens e adultos? Nós entendemos então jovens e adultos num plano de temas o mais abrangente possível para a escola dominical. Dentro daquele organograma que nós fizemos esse de bolacha. Então lá na base nós temos a cosmovisão cristã, reino, pacto, mediador, criação, queda e redenção, que vai ser a base para todo o resto de ensinamento. Aí nós temos doutrinas cristãs, temas pastorais de família, missões urbanas e missões transculturais. Todo o ensino da escola dominical é capitaneado, ligado,
é harmonizado, é equalizado, usando palavras que cada um entende no seu ramo, dessa forma, para que haja unidade e integralidade no ensino cristão que nós estamos ministrando aqui na Vila Nova. Então, olhando para o departamento de jovens e adultos, adequando ao sistema de cursos, as nossas salas disponíveis são assim. Então, nós temos aqui embaixo a sala 7, que é o gabinete do DI. Aqui no templo nós vamos estudar nesse semestre, continuar estudando Efésios. Quando terminarmos lá em junho, segundo semestre, nós vamos estudar Apocalipse. Ano passado alguém chegou para mim: pastor, por que a gente não estuda Apocalipse? Porque o pastor morre de medo de ensinar Apocalipse, mas nós vamos estudar agora, tá certo? Mas a gente vai ensinar. Apocalipse não é fácil de ensinar, mas a gente tem que ensinar, faz parte da Escritura, né? Na sala 1, que é essa primeira sala do lado da cozinha, que nós acabamos de reformá-la agora, está funcionando o depósito do bazar. Então, roupas, calçados, está tudo ali. Mais na frente a gente vai encontrar um outro lugar mais adequado para que ali volte a ser sala de aula outra vez. A sala 2, que é a de lá, adolescentes. Os adolescentes são privilegiados, a sala deles tem ar-condicionado e TV, para que melhor, né? Os jovens estão lá no JAC, né, no salão José Arantes Costa, e estão estudando a terceira fase da Confissão de Fé de Westminster com o seminarista Rony. Esse ano nós estamos vendo se dá para a gente gravar as aulas do Rony e colocar no canal do YouTube também. Vamos trabalhar em cima disso. Na sala 5, que é essa sala do lado de lá da secretaria, onde a gente faz a reunião de oração e os estudos de quarta-feira, vai funcionar a classe ajudando uns aos outros. O reverendo Rubens vai trabalhar uma trilogia a respeito de aconselhamento bíblico e cuidado de uns para com os outros ali. Na sala 6, que é a sala do lado de cá da secretaria, a Hilda Sayuri e os irmãos que estarão com ela lá vão ministrar calvinismo no primeiro semestre, na perspectiva de Abraham Kuyper, e Lutando pela Verdade, um livro do John MacArthur no segundo semestre sobre o papel da Escritura na vida da igreja em termos de doutrina. Por que vamos estudar calvinismo? Porque a gente é uma igreja calvinista e sabe muito pouco sobre o calvinismo. E Abraham Kuyper tem uma peculiaridade. Lá em 1905, quando ele viveu, ele escreveu um livro chamado Calvinismo, e foi ele então que afirmou que o calvinismo é muito mais do que só os 5 pontos, os 5 solas: sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli deo gloria, solo Christus. Ele diz, e mais que os 5 pontos do calvinismo, o tulipe, a total depravação, a eleição incondicional, a perseverança dos santos e aquelas coisas lá. Alguns acham que o calvinismo se resume nesses 10 pontos. Não. Os 5 pontos do calvinismo só trata da nossa doutrina da salvação. Mas tem a eclesiologia, o governo da igreja. Tem a cristologia, a obra de Jesus Cristo. Tem a teontologia, quem é Deus e como ele se manifesta. Tem a pneumatologia sobre o Espírito Santo. E tem também a escatologia, que engloba Apocalipse, e todo o ensino sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E Abraham Kuyper levou essas questões até para o mundo político. Algumas pessoas acham que a igreja não pode se envolver com política. Nós não somos uma igreja que se envolve com política partidária, mas nós temos um ponto de vista sobre como o cristão deve participar da política e tratar das questões políticas na sua vida pessoal. Abraham Kuyper, para quem não sabe, foi primeiro-ministro da Holanda em 1905. Ele era pastor e foi primeiro-ministro do país. Ele fundou um partido político e o partido político dele foi forte naquela época no seu país. Então, e toda vez que tem eleição, e essa última mostrou bem isso, a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado, puxando os cabelos e perdendo o equilíbrio na hora de agir. Por isso vamos estudar. Nós não vamos estudar política a partir de Abraham Kuyper. Isso é só uma das implicações de como ele via o calvinismo. E aí nós vamos trabalhar isso. A nossa irmã Hilda Sayuri vai ser a professora dessa sala.
Então, como que está a nossa distribuição? No templo Efésios Apocalipse, na sala Reverendo Carlito, que é a sala do Conselho Fundamentos da Fé, na sala 1, o gabinete do departamento infantil, na sala 2, o bazar, na sala 3, que são os adolescentes. Na sala 4, a oficina Dorcas, é da oficina Dorcas. No salão, a confissão de fé de Westminster. Na sala 5, ajudando uns aos outros. Na sala 6, calvinismo. E na sala da junta diaconal, os nossos irmãos surdos. Os irmãos surdos vão estudar nesse semestre os começos. Eles vão estudar Gênesis de 1 a 11. E nós estamos desenvolvendo um projeto didático para eles, que eles estão gostando muito. Quase que é o show do milhão, todo domingo de manhã lá na sala deles. A gente escolhe um texto, trabalha o texto por meio de perguntas e respostas que eles precisam trabalhar. Ao colocar as opções de respostas, a gente ensina a doutrina para eles e eles estão gostando muito e pedindo para a gente continuar fazendo dessa forma. Então, e pedindo para estudar Gênesis. Querem conhecer a Torre de Babel. Então, vamos trabalhar Gênesis com eles. Tá? Eu preparo a lição, mas quem ministra é a Edneia, a Ellen, a Cétura e a Daniela lá naquela sala. Se você tem amigos surdos, pode convidar, que o negócio lá está bombando, viu? O negócio está pegando fogo lá. Quais são as programações básicas da igreja que o conselho decidiu e que alguns departamentos já fixaram? 7 a 9 de abril nós vamos ter aquele programa que ano passado chamamos de ressurreição. Nós vamos repetir esse ano, vamos fazer quase igual do ano passado, porque ainda é novidade, mas vamos tratar alguns temas diferentes nesse ano. Nós vamos trabalhar as 4 ironias da cruz na programação da ressurreição esse ano. Essa programação, ela visa ser a programação mais importante da igreja do ano. O conselho está se preparando para organizar o orçamento para que a gente invista mais nessa programação nas suas próximas edições. E a ideia é que você não viaje, mas fique para participar dessa programação. Por quê? A Bíblia diz em Levítico 23 que é Deus quem estabelece as suas festas e elas são santas convocações, o povo deve estar presente. E a Páscoa é uma dessas festas. A Páscoa, para nós cristãos, ela ganhou um novo significado com a ressurreição. Porque a ressurreição aconteceu na Páscoa. Nós cristãos não comemoramos a Páscoa judaica. Nós comemoramos na Páscoa a ressurreição de Cristo. Essa é a principal data do cristianismo mundial. A Páscoa ou a ressurreição é mais importante para nós do que o Natal. Até porque 25 de dezembro, nem de longe é a data que Jesus nasceu. Foi uma escolha histórica para rivalizar com o paganismo da época e para satisfazer Constantino, que era o imperador, e o aniversário dele era 25 de dezembro. Então, não tem nada com o nascimento de Jesus. Como a gente não sabe qual foi a data do nascimento de Jesus, ou foi março ou foi abril, mas não temos certeza, então comemoramos o Natal em dezembro. Mas o Natal não é a data mais importante do cristianismo. O nascimento de Cristo não é o mais importante para nós. O mais importante para nós foi a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E a Bíblia é muito clara ao dizer que quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu para pagar os nossos pecados. O próprio Natal é visto à luz da ressurreição. Então a ressurreição é a nossa principal data. E a Bíblia diz que Deus nos convoca nesse dia. Então nós queremos incentivar você, é um feriado prolongado, a queimar esse feriado na sua agenda e vir passá-lo aqui. O que a gente faz? A gente vai ter devocionais durante a semana, de leve, no YouTube. Na sexta-feira vamos ter aquele culto das 7 palavras. Este ano nós vamos convidar pastores do presbitério para vir participar com a gente. No sábado é dia de vigília. Vamos ter aquela vigília do dia todo novamente. E no domingo, culto da ressurreição com café da manhã sem escola dominical. E para fechar a programação, a cantata da Páscoa. Ontem a Marta apresentou para mim uma cantata da Páscoa que ela está estudando, que é a história de Jesus narrada na perspectiva de Pedro. Muito interessante.
E provavelmente a gente vai tentar fazer com encenação. Então você que tem dons teatrais, se prepare. Tá certo? Não vai ser só o coral, queremos envolver a igreja também esse ano. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai ter que aumentar o palco da igreja, está ficando pequeno. Quem veio na última cantata de Páscoa viu que tinha uma pessoa tocando aqui, que a cadeira dela estava assim para cair. Ó. E a gente ficava olhando, opa, espero que ela senta direito para a cadeira não arrastar e ela vir escada abaixo. A ideia é isso. E investir mais nessa programação. 22 e 23 de abril nós vamos ter a Simone Quaresma, ela vai tratar 3 temas com a gente. Um tema voltado para as mulheres, culto doméstico e educação de crianças. Em 3 palestras. Só uma canja, né? O resto você vai ter que assistir pelo canal dela. Para quem não conhece, Simone Quaresma é esposa de um pastor do Rio de Janeiro. Ela escreveu um livro sobre educação cristã de crianças. E alguns atores e atrizes, principalmente uma atriz famosa lá, entrou na justiça contra ela e o livro dela foi proibido de ser comercializado por causa de um capítulo que tratava sobre o uso da vara na educação das crianças. Não tem nada demais no livro dela, ela ensina o que a Bíblia ensina, mas o mundo acha que usar a vara é espancar as crianças. E aí ela é proibida de vender esse livro que ela escreveu sobre educação cristã de crianças. E o resultado foi que ela ficou famosa no Brasil inteiro, todo mundo convidando ela para falar. Né? 24 de maio vai ser o dia da família IPVM. Aquele retiro que nós fizemos 7 de setembro, esse ano vai ser 24 de maio. Para sair da época do calorzão, pegar a época da seca. E a gente está procurando uma chácara que nos caiba do jeito certinho, sem aqueles transtornos todos que a gente teve no último. 10 e 11 de junho, se Deus quiser e der certo dessa vez, Augusto Nicodemos vai estar com a gente no aniversário de 77 anos da igreja. Ele já comprou a passagem. Outro dia ele mandou um recado para mim, estou comprando a passagem. Então ele disse, vocês vão alugar o hotel aí para mim? Da hora, né? 28 e 29 de outubro, a 6ª conferência missionária. Nós estamos ainda vendo com o Silvano qual vai ser o tema e quem vai ser o preletor para este ano. 23 de novembro, o culto do Dia Mundial de Ação de Graça e o culto do bebê. Eu estou chamando de culto do bebê porque não acho uma palavra adequada para significar o que a gente faz. Né? Então, tradicionalmente, a igreja faz o culto da 4ª quinta-feira de novembro, que é o Dia Mundial de Ação de Graça, para agradecer o ano. E nesse dia a gente traz as crianças, os bebês recém-nascidos aqui à frente, dá uma Bíblia para eles. Ano passado eles ganharam uma Bíblia bilíngue, inglês e português, olha só, a igreja investindo na internacionalidade dos nossos bebês. E no dia 17 de dezembro, a cantata de Natal. Esse ano vai ter uma novidade. A Marta vai conversar com os nossos coristas para ver se a cantata seja apresentada a primeira vez lá em Nerópolis. Então vocês vão ensaiar lá em Nerópolis e depois fazer o bonito aqui para valer, com instrumento e tudo, dia 17 de dezembro. E talvez, se der certo, um repeteco. É triste a gente ver o coral ensaiando tanto que ensaia para fazer uma apresentação. Então a gente vai ver se esse ano tem 3 apresentações do coral da cantata de Natal. Mas vai depender das agendas dos irmãos. E aí ela vai combinar com os irmãos como vai ser. Se der, Deus; se não der, Deus providenciará. Conferências e retiros. Além disso, nós temos uma conferência jovem, nós pedimos para o conselho votar verba para isso. Os jovens vão ver um tema e preletores para a gente ter uma conferência de final de semana para os jovens da igreja. Um acampamento da mocidade, os irmãos gostaram do acampamento do ano passado e disseram que vão fazer outro esse ano. A comissão de retiros e acampamentos está correndo atrás do local para isso acontecer. Maio, outubro, nós vamos fazer uma gincana da EBD. Nós fizemos no ano passado, mas os irmãos ficaram com medo aí, muita gente não veio por causa da gincana, mas foi a festa. A gincana visa principalmente alcançar as crianças, vai ter aquela coiseira toda ali na quadra, como a gente fez no ano passado, e vamos ter não uma competição, mas uma brincadeira com perguntas e respostas bíblicas, para a gente investir no habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu ainda sonho fazer na igreja uma gincana nível 3. Nível 1 é assim: quem foi Ruth? A resposta: Ruth foi a bisavó de Davi.
Esse é nível 1. Nível 2, a qual cidade que aconteceu isso, aquilo outro? Cafarnaum, vamos dizer assim. Nível 3, quais são as 3 consequências da justificação em Romanos 5? Está lá no texto, é só ler. Justificados, pois, temos paz com Deus, acesso à graça e alegria na esperança. As 3 consequências da justificação é paz, graça e esperança, né? Mas é esse nível que eu quero chegar com a igreja. Botar os irmãos para responder quais são as 7 figuras do ministério pastoral em 2 Timóteo 2. Moleza, né? Todo mundo sabe. Dia 12 de outubro nós vamos combinar aí com a Mariana, ela ainda nem está sabendo disso aqui, mas queremos fazer um especial criança aqui na igreja. Esse ano a Mariana, além de ser a nossa missionária do departamento infantil, ela também é a secretária presbiterial da infância. E a gente vai trabalhar com ela para a gente trazer uma programação grande do presbitério aqui para a nossa igreja. Trazer a criançada do presbitério toda para cá e fazer um festão com as crianças aqui. Talvez dia 12 de outubro. E lembrando que todo segundo domingo do mês, café da manhã na IPVN. Sendo que o café da manhã da Páscoa é top. O resto é o café da manhã normal que a gente está gostando, que já é muito bom. Do segundo domingo de abril, lá da Páscoa, vai ser top, né? Mas por que a gente tem café da manhã na igreja? Para que as famílias estejam juntas na escola dominical. Só esse é o nosso objetivo. Não é só para fazer evento, é para ajuntar as famílias. E as famílias ficam muito mais à vontade do que quando estão comendo e bebendo, do que quando estão simplesmente sentadas organizadamente estudando a Bíblia. Tá bom? Estamos quase acabando. Acabou. Meus irmãos, é isso que a gente está fazendo. E não vai para frente se você não participar. Traga a sua família para a escola dominical. A escola dominical é para ser bênção. É para abençoar a sua casa. Venha passar o domingo de manhã com o povo de Deus na igreja. Vamos orar?